Muito bom dia, meu amado irmão, irmã, amigos. Nesta manhã tenho a oportunidade de estar ouvindo, vendo este vídeo. É sempre um prazer poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Nesses dias atuais, depois de ter passado por esses dias de carnaval, tanta folia, tanta euforia, muita gente distante de Deus, muitos jovens buscando a Deus nos retiros espirituais de várias igrejas, nós deparamos com uma situação hoje que, como pastor, me preocupa um pouco. Algumas igrejas fazendo coisas que aos olhos de Deus não agrada. E vou um pouco mais fundo, não edifica em nada, não edifica em nada. São pastores inventando coisas dentro da igreja, fazendo da igreja verdadeiros palcos de apresentações, fazendo do altar sagrado do Senhor palcos para apresentações. Recentemente eu tive informações que aqui no estado de Minas Gerais, em uma determinada cidade, chegou-se o absurdo de, durante a pregação que o pastor estava fazendo, alguns dos seus líderes se aproximaram com uma tesoura e começaram a cortar a camisa que o pastor estava usando. E o pastor, na sua pregação, dizia que aquele pedaço de camisa dele, existia ali uma unção muito grande, e que a pessoa que adquirisse aquele pedaço por R$100 poderia ter uma vida repleta de bênçãos. Amados, eu fico muitas vezes indignado, eu fico perplexo quando me deparo com uma situação dessa, com informações que chegam a nós desse tipo de coisa. E a pergunta é: o que estão fazendo com a igreja do Senhor Jesus? O que estão fazendo com o evangelho que Jesus deixou para que pregássemos de uma forma transparente, de uma forma original? A palavra do Senhor, ela nos alerta com relação a esse tipo de coisa. Nos alerta no sentido de que nós, quando depararmos com isso, não participamos desse tipo de coisa. Se não, vejamos a palavra do Senhor em Lucas capítulo 6, versículo 39. Ela diz: e disse-lhe uma parábola. Aqui é Jesus que está falando. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na mesma cova? Amados, eu gostaria que os pastores, que os irmãos evangélicos, que têm um cargo de vereador, de prefeito, de deputado estadual, deputado federal, senador, ou até ministro, eu gostaria que eles pensassem hoje na hipótese de criar uma lei. Me parece que já existe algum projeto, mas que se encontra engavetado, que para se abrir uma igreja hoje, a pessoa, o pastor, ele tem de ter um conhecimento teológico, porque ele vai ensinar alguém sobre a palavra de Deus, então ele precisa ter conhecimento da palavra de Deus. Ele não pode ser simplesmente um homem que atrai multidões sem ter conhecimento do que fala. Ele não pode simplesmente alugar um salão e reunir ali um grupo de pessoas sem ao mesmo esse salão estar com o alvará de bombeiro, com o alvará da prefeitura. Isso, mais lá na frente, se acontecer alguma coisa, vem escandalizar o evangelho do Senhor Jesus. Então eu gostaria que essas autoridades
fizessem uma lei, ou seja, uma lei municipal, estadual, ou até mesmo uma lei federal, que para se abrir uma igreja, precisa ter, primeiramente, aquela igreja, ela estar ligada a uma convenção, como existem hoje, Convenção Batista, Convenção das Assembleias de Deus, Convenção das igrejas presbiterianas e demais outras denominações. Não é simplesmente colocar gente dentro de um salão, saindo falando aquilo que quer, pregando aquilo e distorcendo muitas vezes o que está na palavra de Deus. Nós fazíamos isso quando estávamos no mundo, quando éramos desobedientes às leis dos homens e também desobedientes com a lei do Senhor. Eu fico realmente indignado e quero neste vídeo aqui deixar aqui o meu protesto. Pastores, em nome do Senhor Jesus, se a tua igreja hoje não existe documentação legal para poder estar ali, regularize essa documentação. Pastor, se você tem verdadeiramente o chamado para pregar a palavra de Deus, procure estudar, procure entrar numa escola teológica, procure conhecer a palavra de Deus. Certa vez um pastor me disse que ele estava deixando a igreja. Ele não queria mais ficar na igreja, naquela igreja. E eu perguntei por quê, pastor? Ele disse, porque eu reconheço que não tenho o devido conhecimento da palavra de Deus para continuar pastoreando essa igreja. Continua ele dizendo que alguns membros, mais assim, com um pouco mais de estudo, mais de conhecimento da palavra de Deus, começaram a fazer perguntas para ele e ele não sabia responder. Então ele achou que ele não era o pastor para estar em cima do altar, pregando aquilo que ele não tinha conhecimento. A posição desse pastor estava correta. Como está correta posições que muitas vezes nós tomamos diante de algumas situações que nos chegam de várias pessoas com problemas. E hoje um dos maiores problemas que aflige a igreja evangélica nos dias de hoje, por incrível que pareça, são separações de casais. Isso não está relacionado somente lá nas ovelhas, não está relacionado só nos membros da igreja, está relacionado na liderança da igreja. Líderes que deixam subir a cabeça a posição que ocupa dentro de uma hierarquia da igreja que se cria pelos homens. Porque hoje eu sou o presbítero da igreja, porque hoje eu sou o pastor da igreja, porque hoje o pastor me concedeu o direito de ser aqui o chefe dos diáconos. E aí começa a subir aquilo para a cabeça. E de repente aquilo se torna uma coisa tão obsessiva para ele, que ele se esquece da família. Se esquece da esposa, dos filhos. Eu só tenho tempo para a igreja, eu só tenho tempo para fazer a obra, eu só tenho tempo para ir na igreja. Está na igreja todo dia, toda hora, vai visitar, vai orar, vai fazer tudo, mas esquece da família. E a pergunta é, Deus se agrada com isso? Não, certamente não se agrada. Porque em primeiro lugar vem Deus, mas vem a minha família. E membros que não têm tempo para a família, não têm tempo para Deus. Porque eu tenho de reconhecer que Deus me deu o direito de ser o sacerdote do meu lar. E como sacerdote, eu preciso ter a responsabilidade de fazer a minha família feliz.
sobre todos esses aspectos do que estão fazendo com a Igreja do Senhor Jesus nos dias de hoje. Eu quero dizer que o tempo está se acabando. Jesus está voltando. Os acontecimentos dos últimos tempos não são mera coincidência dos fatos. Já está relatado no livro de Apocalipse. Nós já temos vários sinais que verdadeiramente Jesus está voltando. Vamos cuidar da igreja do Senhor Jesus, porque a igreja é do Senhor Jesus. Tem pastores aí com igrejas de piso de mármore, de tapetes caríssimos, de bancos almofadados, de templos que são templos que gastaram fortunas e batendo no peito dizendo: essa é a minha igreja. Não, amados. A igreja não pode ser do homem. A igreja é do Senhor Jesus e continuará sendo do Senhor Jesus eternamente, até a vinda do Senhor. Então, que nós possamos nos alertar sobre certas coisas que nós vemos dentro das igrejas. Canções que se cantam dentro da igreja dizendo que são louvores e na realidade são canções que não edificam em nada. Repetições de palavras em canções que cansa os ouvidos. Como eu me lembro de alguns tempos atrás, de alguns anos atrás, quando entrávamos numa igreja, no domingo de manhã, numa escola dominical, e aquela irmã com aquela voz suave, com aquela voz com uma unção grande, ela adorava a Deus, e aquele louvor era tão gostoso de se ouvir. Que pena que até os louvores da igreja estão sendo modificados. Que até as letras de certas músicas gospel que se diz aí não edificam em nada. Que essa mensagem desse dia possa ficar no teu coração. Vamos cuidar da igreja do Senhor Jesus, como devidamente tem de ser cuidado. O mesmo altar que eu gostaria que uma igreja tivesse, santo, santificado, um altar de oração, um altar de respeito. Hoje estão perdendo respeito pela casa de Deus. Hoje estão perdendo respeito quando a palavra do Senhor está sendo pregada e muita gente atendendo o celular e muita gente ali mandando mensagem e a palavra está sendo pregada, mas o coração, a mente está longe da presença de Deus. Pastores, em nome de Jesus, liderança, em nome do Senhor Jesus, vamos trazer de volta, vamos resgatar o verdadeiro evangelho, a verdadeira igreja do Senhor Jesus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com a tua família, com a tua igreja, com o teu ministério, em nome de Jesus. Muito obrigado.